Olá pessoal, hoje eu estou aqui paramentada porque vai ser uma música diferenciada. Hoje eu vou fazer uma homenagem para o meu timão, Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Então eu vou agora colocar a música e eu quis ficar em pé para eu poder mostrar para vocês a camisa do meu time. Eu estou hoje de corintiana. Olha lá. Amor, são 25 anos de felicidade. Amor, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade. Amor, são 25 anos de felicidade. Amor, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade. Me dê a mão, me abraça, viaja comigo pro céu. Sou gavião, levanto a taça, com muito orgulho pra delírio da fiel. Me dê a mão, viaja comigo pro céu. Sou gavião, levanto a taça, com muito orgulho pra delírio da fiel. Um brinde ao jubileu de prata, convido a massa pra comemorar. Explode o grito da galera, tem gol de fera para delirar. Explode o grito da galera, tem gol de fera para delirar. Hoje sou criança, reino encantado de brinquedo e fantasia. Na minha lembrança, sonhei dourado e brinquei de poesia. Vou te levar pro infinito, do mais bonito. Ai que gostoso amor, ai que saudade. Te amo de verdade. Vou te deixar do jeito mais bonito. Ai que gostoso amor, ai que saudade. Te amo de verdade. Fadas e rainhas, mil heróis da minha história. O que é bom pra sempre fica gravado na memória. Pierrot, Alecrim, Colombina. Todo mundo quer sambar, se enroscar na serpentina. Olha pra mim, abre o seu sorriso. É carnaval, sou rei do riso. Vou gargalhar, quero alegria, lavar a alma com o som da bateria. Vou gargalhar, quero alegria, lavar a alma com o som da bateria. Uhul! Gente, fazer tudo sozinho tem dessas coisas, né? Tem que assobiar e chupacana. Mas enfim, eu escolhi essa música. Deixa eu desmontar um pouco aqui a corintiana, porque se eu ficar com esse óculos escuro eu não vou conseguir fazer nada. Eu escolhi essa música porque essa música tem tudo pra mim que eu faço, tem uma simbologia. E essa música foi justamente daquele carnaval que eu conto que eu dei uma despirocadinha. Gente, foi tão bom esse ano, o Corinthians ganhou tudo, né? E a Gabi, vocês viram que eu fiquei cansada, eu fiquei doente semana passada, até peço desculpas, porque eu não gravei, não dei satisfação. Ai, gente, mas eu tô numa vida tão boa de não dar satisfação pra ninguém. Eu fiquei muito resfriada, garganta inflamada. Então eu estou um pouquinho com o meu condicionamento físico abalado.
Olha, mas olha como que é bem corintiano, né? Boné, camisa do Corinthians, aquele óculos escuro. Vamos pro estádio. Gente, eu sou corintiana de estádio, eu não sou corintiana de televisãozinha, não. A última vez que eu fui, a minha nora foi grávida. A Carol. Fomos eu, o Elias, a Cécia e a Carol, o Evandro. Ai, foi tão bom. Eu amo tanto Corinthians, gente. Eu fico pensando assim. A gente troca de marido, a gente troca de estado, a gente troca de religião. Mas time? Alguém troca o Corinthians? Nada disso, nananina, não. Eu tenho tantas histórias com o Corinthians, tantas. E essa música é da Gaviões da Fiel, que é a torcida organizada. Eu estive algumas vezes na quadra. Embora eu tenha um certo receio das organizadas, porque elas remetem aí para uma certa violência, tudo, eu gosto da energia, de ser contagiada. E eu fui hoje para montar a live, eu fui estudar um pouco a história do Corinthians, e chega uma determinada época que ele começa a fazer parte da minha vida, então eu não preciso nem estudar, eu vivi aquilo do Corinthians. Ele foi fundado em 1910, no dia 1º de setembro, às 20 horas e 30 minutos. Olha que delícia, e eu sou do dia 4 de setembro, então eu amei, eu amo ser corintiana. O endereço era na José Paulino, que todo mundo que é de São Paulo conhece, com a Cônego Martins, lá no bairro do Bom Retiro. E lá quem fundou? Foram 4 operários. E o que acontece ali? Esses operários, eles falam assim que eles eram anárquico-sindicalistas. O que nós entendemos? Trabalhadores, operários, pobres. Então o Corinthians, ele tem uma raiz pobre, sim. Ele não é um time elitizado, não. Hoje, lógico, hoje são milhões de pessoas, então existe todos os tipos de torcedores. Porém, quando ele nasceu dessa classe operária. Tanto que a primeira bola do Corinthians, fizeram uma lista, passaram pelo bairro para comprar. Olha que coisa, ele não tinha dinheiro para uma bola. Hoje ele tem o estádio, inclusive hoje está acontecendo aí nas redes sociais uma vaquinha virtual, porque ele tem um débito, não sei quanto, não sei. Eu vi isso de notícia, gente, né? Que eu não ando acompanhando o Corinthians não, porque graças a Deus estou muito assim, assoberbada de trabalho, viajando muito, resolvendo muitas questões, então eu não tenho acompanhado muito o Corinthians não. Esse nome Corinthians foi inspirado num time inglês. O primeiro presidente foi o Miguel Bataglia, e ele deixou uma frase assim, ó: o Corinthians vai ser o time do povo, e o povo é quem vai fazer o time. E até hoje nós sabemos que quando o Corinthians começa a dar problema, esse problema a torcida cobra, a torcida ela faz. Eu vi uma entrevista do Fenômeno esses dias, é TikTok, né, com o Kawaii, e ele fala assim que o time que ele jogou com a maior torcida era o Corinthians. E um outro jogador fala assim, a torcida do Corinthians é fenomenal, o time pode estar ganhando ou perdendo, ela não silencia nunca. Dia 14, ele foi fundado dia 10, aí dia 14 de setembro teve o primeiro treino. E no dia 17 de setembro de 1911 foi o primeiro jogo fora do estado. Ele jogou contra a Ponte Preta e ganhou de 1-0. E aí ele começa a participar dos eventos. Só em 1915 que criaram uma outra liga e ele ficou fora, tanto da Liga Paulista quanto do Paulistão. É o ano que o Corinthians ficou sem participar. Então ele não poderia ter títulos em 1915, porque de acordo com a federação na época, não lembro se tinha federação, ele não participou. E porque em 1914 ele ganhou o primeiro título, no dia 10/10, ele ganhou com 37 gols.
E em 1914 a gente vê o quê? Que foi um ano muito pesado para o Corinthians. Tanto que dizem as lendas que o Corinthians nessa época ele teve uma separação. E nesta separação foi fundado o Palmeiras. E como o Corinthians era formado na época de imigrantes de várias regiões, a maioria que fundou o time era o Palmeiras. Por isso, aí já nasce essa rivalidade, porque tem os que ficaram no Corinthians e tem os que saíram e fundaram o Palmeiras. E porém, o Palmeiras, ele foi formado pela maioria de italiano, por isso que tem o primeiro nome de Palestra Itália. Aí ele ganha em 1916, aí em 1918 ele tem o primeiro estádio, que é na Ponte das Bandeiras, que hoje é a Ponte das Bandeiras. 1919 já havia tido a separação. E aí o que acontece? O Corinthians ganha o título em cima do Palestra Itália. A rivalidade já vem, gente, é centenário isso, ela atravessou os séculos. Em 1920 ele é bicampeão paulista e o Neco vira um artilheiro. Esse Neco, ele teve uma passagem pelo Corinthians ali da história em 1914. Em 1914 o Corinthians estava com um monte de dívidas, não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel. O dono foi, trancou tudo, não deixou pegar nada, não deixou pegar taça, não deixou pegar ata, não deixou pegar nada. Que o Neco, como um bom corintiano, fez? Juntou mais um povinho, deu um jeito de ir lá na calada da noite e furtou as coisas que era do Corinthians. Uso arbitrário das próprias razões. Não foi muito bem um furto. Tudo bem que ele arrombou uma janela, mas corintiano, você sabe, né? Ele resolve as coisas. Ele não tem muito problema porque ele vem da periferia, ele vem da pobreza, ele vem do preto. Tanto que tem umas notícias da época que fala que o Corinthians era time de preto e pobre. Bom, eu tenho descendência indígena africana, sempre fui pobre, eu trabalho para pagar minhas contas e sou corintiana com muito orgulho, muito, muito, muito. Só que aí, em 1920 ele foi campeão, em 1921 me perde justamente para o Palestra. Em 1922 é o ano de comemoração do centenário da independência, ele é campeão. 1923, bicampeão. 1924, tricampeão. Porém, esse para ele ser novamente tricampeão paulista, ele vai demorar mais de 30 anos. Em 1926 é inaugurado o Parque São Jorge, 22 de julho. Eles começam a construção em 1926 e eles inauguram dia 22 de julho a Fazendinha. Em 1929, eles têm um jogo onde eles ganham, é o primeiro jogo internacional. E nesse jogo, que foi contra um time argentino, Barracas argentino, eles marcam 3 gols. E cada gol foi marcado por um jogador, Aparício, Rato e Rodrigues. E daí vem a frase 3 mosqueteiros, onde surge aquele bonequinho mosqueteiro que ele acaba sendo ali o mascote do Corinthians até hoje. Em 1930, ele disputa o primeiro Rio-São Paulo. Nesse Rio-São Paulo, ele vence o Vasco. E daí surge a expressão, porque o Vasco era campeão do Rio e o Corinthians de São Paulo. E aí surge a expressão campeão dos campeões. Em 1936 ele vai vencendo invicto, 37 ele faz de novo, 37, 38 e 39, campeão paulista e vira tri de novo. Em 1940 é inaugurado o Pacaembu num jogo contra o Atlético Mineiro, quem jogou Corinthians e Atlético, e o Corinthians vence do Atlético por 4-2. Talvez por isso, durante muito tempo, dizia-se que o Pacaembu era o campo do Corinthians. Em 1941, Teleco é artilheiro pela 5ª vez. Vocês veem que o Teleco ele foi muito presente no Corinthians. Aí ele vai indo, ganhando. Aí em 1951 fazia 10 anos que ele não ganhava o Paulistão.
e ele ganha com mais de 100 gols. Ele ganhou o campeonato com 103 gols. Em 53 ele vira bi da Taça Rio-São Paulo. Em 54 tri. E aí em 54 ele se destaca, ele ganha do Rio-São Paulo, ele ganha a Taça Charles Miller, ele ganha o Paulista. E em 55 ele ganha. Como teve essa frase do espírito, não sei porque meu celular parou, talvez eu não sei editar, talvez eu tenha que postar 2 vídeos, então vocês fiquem aí para poder eu acabar postando 2 vídeos. Não sei o que aconteceu, eu sempre gravo aqui de boa, hoje o celular simplesmente parou, sei lá, vamos ver, né? Pensou se eu fiz tudo, não gravou nada? Enfim, vamos continuar. O que eu tiver gravado vai pro YouTube. E aí em 70, falou do Palmeiras até o celular travou. Em 70 vem a outra Copa, o Brasil é tri, e os jogadores corintianos, Ado, goleiro, Rivelino, meia e Zé Maria, lateral, estão lá. Em 71, vem o primeiro Brasileirão e o Corinthians ele se consagra campeão. Em 74 ele perde para o Palmeiras, então essa briga vem acontecendo. Em 74, você vê, em 14 teve, e aí em 74 teve outra briga, que o que acontece? Nessa época de 74, o Rivelino sai. Por quê? Porque os torcedores já não aceitavam mais o jogador ter problema. Ai, o corintiano sempre foi problemático. Em 76, o Corinthians vai jogar no Rio de Janeiro. E é quando acontece a primeira invasão corintiana. O que seria a invasão corintiana? Chegaram mais de 80 mil corintianos na cidade do Rio de Janeiro. Tanto que é considerado, ele ganhou, graças a Deus, e ele é considerado um dos maiores deslocamentos pacíficos de homens no planeta. Olha o que um corintiano faz, minha gente do céu. Em 77, o Corinthians já estava há 22 anos, 8 meses e 7 dias sem ganhar um paulista. E ele acaba se tornando campeão sobre a Ponte Preta com um gol de Basílio. Essa época, gente, eu me recordo já, porque eu sou de 71, eu me lembro que meu pai ia para o estádio, meu pai ia com bandeira, meu pai ia com a camisa do Corinthians. Então, e nessa época eu jurava que eu torcia pro Vasco. Eu não sei o que eu pus na cabeça nessa época. Eu acho que tinha o Roberto Dinamite, eu achava ele bonito, e eu torcia pro Vasco. Não sei, com 6 anos a gente não sabe nada. Em 78 chega o Sócrates, o Amaral, o Birubiru, e aí vamos começar a viver o quê? A democracia corintiana. Por quê? Porque aí até então os jogadores querem participar das resoluções do clube. E nessa época o Sócrates chegou em 78, em 82 chega quem mais? Casagrande, Zanon, continua o Birubiru, Zé Maria e o Vladimir. O Vladimir eu lembro bem dele, Sócrates também, o Casagrande. Essa época eu já estava apaixonadaça pelo Corinthians. Em 83 ele é bi, em cima do São Paulo. Aí nós vamos ver que o São Paulo começa a se tornar um freguês constante do Corinthians. E nesse ano teve a maior goleada até hoje registrada pelo Paulistão, que foi de 10-1 do Corinthians em cima do Tiradentes, que era um time, eu acho que é do Brasileiro, não marquei direito aqui, que é um time do Piauí. Em 84, o Sócrates vai para a Europa, e aí todo mundo sabe que o Sócrates, ele jogava no Corinthians, fazia faculdade, por isso, de medicina, se formou médico, por isso que nós temos aí o Dr. Sócrates. Olha como era um time de operários. O Sócrates, ele era estudante, jogava ali, não sei se ele tinha salário, mas ele se esforçava. Infelizmente, né, perdemos o Dr. Sócrates para o álcool, mas ele sempre foi muito esforçado. Em 88, o Corinthians ganha seu 20º título no Paulistão com um gol do Viola. Vocês lembram quando o Viola imitou o porco? Só que ele ganha, ele faz esse gol aí, depois dá um problema lá na frente, enfim.
Em 89 chega o Neto. Quem acompanha o Neto aí eu lembro que ele era da Band. Faz tanto tempo que eu não assisto a TV aberta, mas quem acompanha aí os canais, tudo vê que o Neto é fervoroso até hoje, né? Aí minha história começa a ficar mais interligada com a do Corinthians. Em 90, ele foi campeão brasileiro, no dia 16 de dezembro. E eu lembro que neste dia eu estava fazendo meu chá de bebê. Ai, gente, eu com uma barrigona, as meninas tudo lá. Eu lembro da Lucy pulando. A gente não sabia se brincava o chá de bebê ou se comemorava o gol do Corinthians. E o Corinthians está muito interligado na minha vida, sempre esteve. Você vê, eu lembro do meu pai na época. Eu lembro que meu pai foi assistir um jogo do Corinthians, chegou no estádio, jogou um bambu, que na época ainda podia as bandeiras. Coitado, não conseguiu assistir o jogo, ficou preso lá o jogo inteiro. Ai, pensa que ódio. E ele falava que escutava a torcida e comemorava. E eu grávida, pulando, comemorando que o Corinthians tinha sido campeão brasileiro. Em 95, né, ele foi campeão de tudo. Essa época, gente, foi a época da música que eu comecei a live. Live não, porque eu vou falar live ao vivo. Gente, não quero saber, é o que eu comecei a gravar. E pensa que ele ganhou na Avenida, e na Avenida tinha uma outra escola de samba falando sobre o Raul Seixas, que foi a última live que eu fiz. Ele ganhou tudo aquele ano. Eu lembro tanto daquele ano que eu tava da fase despirocada, né? E eu lembro que ele ganhou desde a Copinha São Paulo, dos juniores. Eu lembro que ele ganhou o Paulista, ele ganhou o Carnaval, ele ganhou. E eu ia para o estádio e eu vou. Gente, teve um dia que eu fui com meu irmão, sempre falo com meu irmão. E foi Corinthians e São Paulo no Morumbi. E para eu vir embora, que não tinha condução, sozinha. Porque esse amigo do meu irmão, sei lá o que ele estava fazendo, mas ele ia para São Bernardo e eu tinha que ir para Santo André, e o amigo dele me levou até um determinado ponto. Eu pedi uma carona no trólebus, mas valeu muito a pena, muito, muito. Eu faria de novo. Em 97 chegou o Túlio, e os meus filhos sabem que eu sempre fui muito fã do Túlio Maravilha, e ele ganha o Paulista nesse ano com o Túlio. 98, de novo, ele é campeão brasileiro, e adivinha? Simone grávida de novo, dessa vez do Eliseu. E eu lembro que eu fui comemorar o título no Kadosh. Meu Deus, o que eu fui fazer no Kadosh? Comemorando o título, grávida. Gente, olha, Corinthians acabando com a minha vida. 99 também foi um bom ano. Em 2000 existe a história do Mundial, que é duvidoso, e o povo diz que não, mas foi reconhecido pela FIFA. Aí a gente vem em 2001, em 2002 chega o Parreira, 2003 ele ganha de novo o Paulista em cima do São Paulo. Em 2005 ele é tetra brasileiro, ganha pela 4ª vez. Com quem? Com o Tevez. Nesse ano acontece a goleada histórica sobre o Santos de 7-1. Olha, o celular hoje ele está me testando, ele parou de novo. Eu vou ter que aprender na marra hoje a editar o vídeo para emendar tudo, para mandar inteiro para vocês. Enfim, aí eu parei aonde ali? Em 2005. Aí acontece aquele ano triste, 2007, Corinthians rebaixado. Gente, como todo mundo chorou. Eu chorei, meus filhos, meu pai, meu irmão. Então, meu irmão é doido pelo Corinthians. Eu lembro que ele ia lá na torcida organizada do Corigão Chopp. Ai, ai. Aí, em 2008, Timão voltou. E ele foi campeão da Série B, sob o comando do Mano Menezes. E em 2009, quem que chega pra nós? Quem que chega? O Fenômeno. Lembram do primeiro gol que ele vai no alambrado, gruda e cai o alambrado? Gente, olha, quando a gente tá na menopausa, a gente fica suando, que é uma beleza. Ainda eu ligo a luz aqui do lado pra ficar melhor. Em 2010 nós temos o centenário lá, né, no Vale do Anhangabaú. Em 2012, Timão campeão da Libertadores. No dia da final da Libertadores, eu me lembro, assim, eu fecho o olho, eu vejo a cena. Eu estava sozinha em casa, porque meus filhos foram todos assistir
no campo lá, meu sobrinho foi tocar na torcida, gente, foi uma festa. Quando ele foi campeão, meu sobrinho Eric, que eu já fiz até aqui uma música pra ele, vem e fala assim, tia, assim, eu prometi que se o Corinthians ganhasse eu ia correr pelado, e eu vou correr pelado na sua rua. Ele arranca a roupa e corre pelado em frente à minha casa, e eu morria de... E eu falava, negão, se os vizinhos vê, mas ele tava tão passado, tão transtornado, que a gente não tava ligando. A gente não tava ligando. Era tudo festa aquele dia, era rojão pra todo lado. Vocês não têm noção, parecia ano novo. E ele vai, como campeão da Libertadores, ele vai disputar o Mundial. Graças a Deus ele ganhou o Mundial. Quando eu vejo, às vezes eu tô triste, eu ponho no YouTube para ver o Corinthians embarcando para o Japão. E quando ele embarca, o povo, a nação corintiana invadindo aquele aeroporto. E lá, o horário, né, por conta do fuso horário, eu lembro que eu peguei meus meninos, nós fomos para a sede da Gaviões da Fiel em Santo André. E ali nós assistimos o jogo. Eu lembro que o Corinthians marcou o gol. E aquele transtorno, aquela alegria. Gente, é indescritível estar no estádio. Mas não tínhamos como. E os corintianos invadiram o Japão também. E nós comemoramos. E era 6 horas da manhã. Tinha corintiano pulando e gritando. Eu tenho até uma foto de um rapaz que eu tirei lá na avenida. Ele tinha o símbolo do Corinthians tatuado tão grande nas costas que eu tirei. E ele ajoelhou no meio da avenida. Eu vou chorar, porque eu amo o Corinthians. O Corinthians, pra mim, ele é alegria. O Corinthians, ele tá intrincado na minha alma. E quando foi em 2012, 2013, a gente tava naquela ferveção de Corinthians e tava construindo Itaquerão, que é a Arena Corinthians. E meu pai marcou um passeio, olha o passeio dos corintianos, de visitarmos a Arena Corinthians em família. Gente, vocês não sabem, se eu não me engano, foi no dia 8 de abril, que era feriado em Santo André, e nós fomos para a Arena, uma carreata. Foi todo mundo. Isso para mim é o símbolo máximo, assim, da família, sabe? Minha mãe, que nem torce para time nenhum, estava lá. O meu marido, na época, santista, estava lá. E quando nós chegamos, tinha uma reportagem do SBT com a repórter Simone Queiroz. E eu sou Simone Queiroz. E eu até dei uma entrevista para o SBT. E na chamada, naquele dia à noite, no SBT da reportagem, ela colocou lá Xará. E eu lembro que essa imagem desse... Aí quando voltamos, teve churrasco, teve toda uma história, tem vídeo nosso cantando para a Arena. Oh, todo poderoso Timão. Oh, então o Corinthians, ele é muito marcante na nossa família. E quando, infelizmente, ele em 2019 ele foi tri-paulista após 80 anos sem ter o tri. Lembra que eu falei que era 30 anos? Não, são 80 anos que ele ficou sem ser tri-paulista. E aí vem algumas histórias, algumas curiosidades que falam assim, o nome, por que chama Timão? Por conta do símbolo, do escudo do time. E eles fazem chacota dizendo que o primeiro uniforme do Corinthians era rosa e chocolate, em alusão ao time que ele se inspirou, que era um time Corinthians também, o nome, mas de um outro país. E o Corinthians, nessa época que eu falei de 1914, ele faliu. Ele foi onde teve a dissolução, né? Que uma parte virou Palmeiras e a outra parte continuou resolvendo. Olha, o Corinthians me emociona de todas as formas. Em 57, nós tivemos ali um episódio que ficou conhecido como o Jogo das Garrafadas, porque o Corinthians me perde o campeonato para o São Paulo e os torcedores enchem o estádio de garrafas. Isso aconteceu de novo. Quando ele perde para o Flamengo em 91 pela Libertadores. O Corinthians tentou tanto a Libertadores, gente, mas tenta igual agora. Depois que ele foi campeão mundial, ele só passa vexame tentando ir para Libertadores. Que ele não sai, né? Não tá acontecendo alguma coisa. Então,
uma outra curiosidade é que em 74, quando o Rivelino sai, ele sai porque o Corinthians perdeu para o Palmeiras e, óbvio, eles põem a culpa na direção. Então, ele perde ali o Palmeiras Em 88 foi a única vez que a Fiel entoou o nome do Palmeiras, porque estavam acontecendo os jogos subsequentes. E aí a Fiel queria que o Palmeiras ganhasse para ser vantajoso para o Corinthians. Em 98, o Vampeta posou para uma revista gay e aquilo para os adversários foi bom, porque ele é gay também, não é só os São Paulinos, enfim. Hoje a gente sabe que a realidade é bem diferente. Até porque hoje em dia nem existe mais revista, né? Tá todo mundo pelado na internet. Em 2006, quando o Corinthians perde, eles brigam com o Tevez. Você vê, o corintiano, ele vai brigando com quem tiver na frente. Ele quer manter a instituição Corinthians. Ele não é do jogador, ele não é da diretoria, ele é do Corinthians. O Corinthians é maior do que os jogadores, o Corinthians é maior que tudo isso. Em 2008, volta a camisa roxa. E até numa forma de homenagear a primeira, que era motivo de chacota, porque era rosa. Em 2010, eles lançam o filme Todo Poderoso. E o que acontece? Eles falam que teve 1.437 público. Eu duvido. Porque nós somos uma nação, nós somos muito grande. Nós somos Corinthians, nós somos Corinthians de alma. Gente, não dá pra trocar de time. É igual eu falei, quando eu tô depressiva, eu ponho o vídeo do Corinthians pra assistir. Às vezes eu coloco, agora com o Spotify, eu coloco lá gritos do Corinthians. Eu não sei, se eu conseguir editar, eu vou postar no final um vídeo que eu fui a última vez para São Paulo e eu ficava dançando no quintal, poropopó, com meus netos. Poropopó, hey, Corinthians veio pra ver. Inclusive, hoje, quando eu falei pro meu neto que eu ia fazer uma live do Corinthians, ele já começou, vó, vem então, vai ser o poropopó. E eu acho lindo meu neto ser corintiano, porque a torcida não vai acabar. Se você torce para outro time, que você tenha o mesmo amor, a mesma emoção, que você possa se desligar dos problemas torcendo para o seu time. Eu falo que ir no estádio é uma higiene mental. Eu grito, eu xingo, eu pulo, eu volto de lá leve. Tudo bem, quando ele perde é cruel. A primeira vez que eu levei o Evandro no estádio e o Corinthians perdeu. Nossa, pensa no menino bravo. Eu ia grávida, eu lembro uma vez nós fomos assistir o Corinthians e Santo André. Em Santo André, chegamos lá, encontramos meu primo e eu tava grávida de quem? Nem lembro, tanta gravidez na minha vida. E eu amo Corinthians, meus filhos amam o Corinthians, eu amo meus filhos e é isso. Hoje tô com problema para gravar, não sei porque o celular fica pausando. Esqueci da oração, é que a oração não combinava com música de carnaval. Vamos orar agora, o Pai Nosso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Bença mamãe, bença papai. Até semana que vem.